Olá, bom dia. O que diferencia nós da maioria? Quando eu falo nós da maioria, é a forma com que as pessoas pensam, a forma com que as pessoas reagem a algumas situações e a forma com que as pessoas filtram cada informação ao redor de tudo que acontece, no momento que as coisas acontecem, e como que as pessoas se comportam perante alguma situação ou no dia a dia. O que diferencia uma pessoa das outras pessoas, uma pessoa da maioria das pessoas, quando a pessoa é um pouco diferente, pensa diferente, ela age diferente, ela se comporta diferente, porque ela percebeu que o comportamento da maioria não condiz com a realidade dela naquele momento. Vou dar 2 exemplos aqui, bem simples de entender. Aqui onde eu moro, na capital, existe trânsito de avião, trânsito de carro, trânsito de moto e agora trânsito de cachorro. Eu moro num prédio, é um condomínio, e no meu prédio tem um horário que as pessoas saem para passear com os cachorros. Só que tem alguns cachorros que não gostam de outros cachorros, ou tem ciúmes dos donos com os outros cachorros, ou só não gostam dos outros cachorros. Então as pessoas, quando vão sair para passear com os cachorros aqui, algumas têm que esperar a passagem do outro cachorro para não ter um atrito entre um cachorro e outro. E aí, nesse determinado horário, normalmente as pessoas vão, aqui pelo menos onde eu moro, muitas pessoas, a maioria das pessoas que moram aqui, que tem cachorro, que são muitas pessoas que têm cachorro aqui, elas decidem no mesmo horário, ou por motivo de trabalho, ou por algum outro motivo, elas vão, ou porque a maioria das pessoas vão nesse horário, então a maioria das pessoas vão nesse horário porque a maioria vai. E as pessoas ficam esperando. Sai um cachorro, sai mais um. Aqui onde eu moro, por onde o pedestre passa para ir de dentro do condomínio para fora na rua, é um corredor, é uma chancela e um corredor onde passa uma pessoa. Então tem que esperar, às vezes fica 5, 6 cachorros ali no hall, esperando a passagem de um, depois mais um, depois mais um, depois mais um. E por coincidência, o tempo que as pessoas passeiam com os cachorros nas ruas, aqui pro próximo, é mais ou menos o mesmo tempo. Porque eu reparei que as pessoas, quando voltam, fica a mesma coisa. As pessoas vêm entrando um, esperam entrar o outro. Em alguns momentos, entram 2 cachorros juntos, porque são cachorros que são mais tranquilinhos, que às vezes conhecem um ou outro, o dono conhece um ou outro e acabam entrando junto. Como se fosse 2 motos passando no farol. É muito interessante. Essa parte do comportamento, eu também vejo hoje em dia, aqui eu moro na capital, e a maioria das pessoas que eu conheço, talvez você se comporte desse jeito ou conheça, com certeza você conhece alguém que se comporta assim. As pessoas têm comprado cada vez mais uma tela maior de televisão. Cada vez mais a indústria tem produzido telas maiores para a televisão. E cada vez mais as pessoas têm comprado isso. E cada vez mais essas pessoas têm o gosto de falar que comprou uma tela de tantas polegadas, uma tela muito grande. Mesmo que às vezes a sala dessa pessoa, a sala de estar, não seja compatível a distância da tela com a distância do sofá onde a pessoa fica sentada assistindo a tela da televisão. E quanto mais as pessoas compram a tela maior, talvez elas não percebam, ou não notem, ou não querem admitir. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que eu conheço ficam cada vez mais tempo na tela do celular. Eu acho que, pensando dessa forma, pensando que se a gente tem comprado cada vez mais uma tela maior para a televisão, cada vez mais a gente tem usado a tela do celular para interagir com outras pessoas, para assistir curso, para assistir um vídeo, para assistir algo interessante, ou para navegar na rede social, ou para curtir alguma coisa. Cada vez mais a gente tem ficado mais tempo na frente da tela do celular, que é desse tamanico assim, né? Alguns um pouco maior, alguns um pouco menor, mas a tela é cada vez menor. Então, cada vez mais as pessoas têm comprado telas maiores para assistir e cada vez mais as pessoas têm ficado mais tempo na tela menor, que é a do celular.
Isso para mim, na minha cabeça, quando eu filtro essa informação e eu reparo nas pessoas próximas a mim, aqui, amigos, parentes, com esse comportamento de querer comprar uma tela maior de televisão e ficar cada vez mais tempo na tela do celular, isso para mim, quando eu filtro essa informação, não condiz muito com algo coerente. Porque se eu quero uma tela maior de televisão, é para eu assistir algo numa tela maior. E hoje em dia YouTube tem numa tela maior. Se eu quiser olhar o YouTube no celular, não, eu olho numa tela maior. É mais confortável, fico mais tranquilo no sofá, não fico com o pescoço baixo. E condiz mais com que se eu comprei uma tela maior é para eu interagir mais, né? Assistir mais coisas nessa tela maior, para ficar mais confortável, para eu compartilhar com todo mundo que estiver na sala junto comigo, ficar todo mundo mais próximo e a interação para assistir a mesma coisa ficaria muito melhor. Então, quando eu filtro essa informação, o comportamento nosso aqui na capital, talvez fora da capital também seja, o que eu consigo dizer aqui na capital tem acontecido muito isso. E as pessoas aqui têm satisfação, têm orgulho de dizer que comprou uma tela muito grande. Às vezes, de verdade, às vezes ela não é compatível com o espaço que existe entre o sofá e a tela. Às vezes fica muito próximo, a tela fica muito grande. Quase não dá para ver toda a informação que existe na tela. Chega a atrapalhar um pouco aquela claridade toda nos olhos. E eu vejo esse comportamento e fico pensando, por que a gente faz determinadas coisas que não condiz com o nosso conforto? O que a gente busca? Hoje em dia aqui na capital, muitas pessoas não sabem o que busca, não sabem o que quer, não sabem onde vão chegar porque não tem uma linha determinada, uma meta determinada ou uma clareza do que realmente quer para o longo da vida. Isso eu comecei a reparar depois que eu comecei a mudar meu comportamento, depois que eu comecei a mudar os meus hábitos, que foram lá no começo dos vídeos. Eu comecei a reparar muito mais nesse comportamento das pessoas aqui. Eu percebi que por muitas vezes eu estava me comportando igual a grande maioria aqui na capital. Lançou um carro novo, aí eu quero trocar esse carro novo. Uma televisão maior, acho que eu quero comprar uma televisão maior. Aí eu comecei com esse, eu acho que eu quero, será que eu quero mesmo, será que eu quero mesmo, acho que eu não quero. Aí eu cheguei num determinado ponto que eu pensei, eu quero ou eu preciso? É muito diferente quando a gente fala eu quero e eu preciso, a gente começa a filtrar mais as necessidades do dia a dia, não só aqui na capital, né? Necessidades do dia a dia em tudo que você for fazer durante o teu dia. Qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação que você for tomar durante o teu dia, você pergunta se você quer ou se você precisa. Essa pergunta, ela é bastante eficiente para você tomar uma decisão durante o teu dia. E as tomadas de decisões, pelo menos aqui onde eu moro, as tomadas de decisões têm que ser muito, além de assertivas, tem que ser, ela determina o que vai acontecer no longo do dia, se for uma decisão para o dia a dia. E além de ser muito assertiva, ela tem que ser muito rápida, porque o tempo aqui na capital é muito mais curto, eu sempre falo isso. Porque aqui, como tem muito trânsito, como tem muita fila, normalmente onde a gente vai, o tempo parece ser mais curto. Não é que é, mas parece ser. Então tudo que a gente vai fazer é mais ou menos corrido, tudo que a gente vai fazer tem que ser mais ou menos rápido, tudo é mais ou menos corrido. Então a gente leva isso para o dia a dia e acaba nem percebendo que a gente faz isso no dia a dia. Quando vai atravessar a rua, aqui normalmente as pessoas não param para o pedestre passar a rua se no farol não estiver fechado. Elas não param mesmo, mesmo que esteja chovendo. As pessoas vão passando na rua e o pedestre tem que esperar. Então normalmente as pessoas quando o pedestre, né, quando eu estou a pé ou quando eu tenho alguém a pé na rua, normalmente eu paro. Mas quando a pessoa está esperando o trânsito passar, ela nem tem o contato visual com o motorista, porque é muito comum aqui as pessoas esperarem não ter mais carros ou o farol fecha para poder atravessar a rua. Se de repente acontece de um carro parar, que nem eu paro muitas vezes, às vezes eu até comento com quem está no carro comigo, por que será que essa pessoa atravessou correndo? A pessoa se arrisca correndo para atravessar achando que eu estou com pressa. Na verdade, ela tem pressa ou ela percebe que isso é tão automático.
ela percebe que as outras pessoas todas estão com pressa. Aqui na capital todo mundo está com muita pressa o tempo todo, todo mundo quer tudo muito rápido mesmo o tempo todo. O imediatismo aqui na capital é sempre é sempre maior o tempo todo. O imediatismo é sempre naquele momento o tempo todo. Então as pessoas vão criando esse hábito do imediatismo. Então hoje, e também, né, hoje com a informação que a gente tem pela internet, o tempo inteiro as pessoas no celular, a maioria das pessoas, muito tempo no celular, com informação tudo muito rápido, você clica, aparece. Às vezes quando demora alguns segundos, a pessoa começa a ficar irritada, falando, nossa, merda, não está funcionando, esse negócio não está funcionando, essa internet que está lenta, às vezes é um segundo. Então as pessoas estão ficando intolerantes, impacientes, ansiosas e muitas vezes correndo sem necessidade. Eu estou falando isso porque eu percebo isso o tempo inteiro que eu estou na rua. Às vezes aqui em casa a gente modera muito isso, conversa muito sobre isso e eu tento fazer o máximo que eu posso para as pessoas perceberem que a gente não precisa ser igual a todo mundo, não precisa ser igual o vizinho, não precisa ser igual a pessoa que está lá na rua, não precisa ser igual. A gente não tem que adotar o método rápido e apressado da maior parte da população que existe aqui onde a gente mora. E isso acontece muito, já está mais ou menos como se fosse cultural aqui. Tudo que as pessoas vão fazer tem que ser rápido. Eu vou na padaria hoje, eu não demoro meio minuto para ser atendido na padaria que eu vou. Tem uma padaria muito próxima aqui que eu gosto de frequentar, tomo café de manhã às vezes, ou às vezes eu almoço, ou vou lá à tardezinha. É bem próximo aqui de casa, eu vou a pé. E às vezes eu vou lá, nenhuma das vezes eu demoro meio minuto para ser atendido. Porque as pessoas acham que eu estou com pressa, ou acham que eu tenho que ser rápido. E às vezes as pessoas me pedem desculpa, demora que eu te atender porque a padaria está cheia. Mas rapaz, né, eu fico pensando, não é necessário, né, pedir desculpa porque demorou, porque eu na verdade nem achei que demorou. A pessoa que está me atendendo achou que foi lento demais. Ou de repente eu vou só comprar o pão e na hora de comprar o pão a pessoa, pois mais, não sei o que, algo mais, próximo, algo mais, próximo, para não criar uma fila, porque as pessoas se incomodam em ficar na fila. Às vezes dá 2 minutos numa fila e a pessoa já comenta com a pessoa do lado, nossa, que fila, que demora, não passa o cartão, a pessoa fala, nossa, justo na minha vez não está passando o cartão. É aquele negativismo da ansiedade. E isso vai contagiando as pessoas, né? A gente tem que se preocupar com isso e fazer o máximo que a gente puder para não ficar contagiado com esse imediatismo, com essa ansiedade, com essa euforia toda que as pessoas estão vivendo nesse momento. A gente passou há pouco tempo atrás por um período de pandemia e eu imaginei que fosse mudar muita coisa depois que terminasse essa pandemia, de verdade. Eu fiquei bastante tempo, fiquei na praia um tempo isolado lá com a minha filha e esse tempo que a gente ficou lá foi para refletir muita coisa. A gente conversava bastante, fizemos uma porção de coisas juntos, resolvemos fazer coisas que a gente nunca fazia e começar a realmente pensar o quanto isso é necessário, quanto tudo isso, depois que passar, naquele momento estava todo mundo muito assustado, com medo, pensando o que realmente podia acontecer, e aconteceu muita coisa grave com muita família, graças a Deus com a nossa não. E pensando nisso, acabou a pandemia, voltou tudo ao normal, e as pessoas realmente parece que não aconteceu nada. Tudo isso aconteceu, passamos por um período de necessidade do próximo, muita gente se ajudando, muita gente colaborando um com o outro, muita gente se doando. E por que a gente não continua? Por que não continuar com essa benfeitoria humana para todos os lados? Por que a gente não continua se doando, ajudando, recebendo, sendo ajudado? Porque tudo isso todos nós somos seres humanos. Eu sou aqui desse lado, você que está assistindo é um ser humano, as pessoas que estão atravessando a rua também são, as pessoas que estão dirigindo também são, os que vão passear com os cachorros são, o piloto que passa pelo avião também é. Então todo mundo é,
Por que a gente está se comportando desse jeito? Se você não me conhece, se você assistiu o vídeo até aqui, eu sou o Flávio Nunes, eu venho falando sobre comportamento, sobre mudança de hábitos, mudança de atitude, mudança de estilo de vida. O estilo de vida que eu quero para a minha vida é realmente um estilo de vida mais tranquilo. Eu quero viver de uma forma que eu consigo respirar. E não me preocupar, porque se eu respirar 4 vezes, não vai dar tempo de repente, eu escrever o que eu preciso. Ou se eu respirar 5 vezes, eu vou me atrasar para tomar um café. Ou se eu respirar 2 vezes a mais, eu vou me atrasar porque tem alguém me esperando no meu trabalho. Ou se eu vou respirar, não vai dar tempo de eu... Ou se eu vou respirar, não vai dar tempo de... Ou se eu respirar, não vai dar tempo de... Ou se eu respirar, eu vou perder... Eu não quero esse tipo de vida para minha vida. Eu quero realmente viver de uma forma muito mais tranquila. É por isso que eu estou mudando os meus hábitos, por isso que eu estou mudando a minha atitude, por isso que eu estou mudando o meu comportamento. E com tudo isso, eu vou mudando o meu estilo de vida. Quero um estilo de vida mais tranquilo, quero um estilo de vida que eu consigo respirar, que eu consigo conversar com alguma pessoa de uma forma sem me preocupar que essa conversa pode demorar meia hora ou 1h30 e eu não vou me atrasar para fazer alguma coisa. Esse é o estilo de vida que eu busco. Morando no mesmo lugar que eu moro, para acontecer isso, eu realmente tenho que adaptar muitos hábitos que não são coerentes com a grande maioria das pessoas que moram aqui próximo de mim. E as pessoas têm me perguntado o que eu tenho feito, por que eu estou diferente. E realmente eu estou diferente, eu tenho feito coisas diferentes. Quando as pessoas me perguntam, é até interessante, porque quando eu começo a falar com as pessoas, o meu jeito é dessa forma. Eu sou tranquilo para falar, a minha cabeça é agitada, o meu movimento durante o dia é muito agitado, mas quando eu paro para conversar, eu tenho essa forma de conversar bem tranquilo, calmo, pausado, e eu paro para conversar com as pessoas sem me preocupar com o que eu vou fazer depois daquilo. Às vezes eu realmente estou um pouco atrasado com algo, ou eu tenho um compromisso depois daquilo de alguma coisa que eu já tinha marcado, um encontro, um orçamento do meu trabalho, alguma coisa assim, e alguém me para na rua, ou na padaria, ou no prédio, ou em algum lugar, e pergunta como que você está. Às vezes a pessoa não trabalha, ou já está aposentada, uma pessoa mais idosa. Converso com uma porção de gente o tempo todo. As pessoas gostam de conversar comigo, elas me perguntam como que você está, o que você tem feito, eu vi que você está meio diferente, está mais tranquilo, está mais calmo, está tudo bem, a família está bem, no serviço está tudo bem. E a resposta é sempre a mesma, está tudo tranquilo. E junto com tudo isso, eu converso e desenrolo todo o assunto o máximo de tempo possível para poder aproveitar não só a informação que essa pessoa está me falando, mas também para saber como que essa pessoa está.